Graça e paz, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. É um prazer estar com vocês em mais um Férias com a Palavra. Nós estamos pensando sobre a boa notícia. Temos sido muito desafiados pelo Senhor neste tempo a sair do nosso comodismo e a entrar na atividade do reino de Deus. Hoje nós estaremos pensando sobre o tema a obra da renovação pelo Evangelho. Para isso, nós escolhemos o texto que se encontra em Atos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 5. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Nós lemos um texto que fala de uma das maiores conversões da palavra do Senhor. O texto fala de um homem raivoso, um homem que lutava contra o Evangelho. Esse homem chamava-se Saulo. Esse homem perseguia a igreja do Senhor. Esse homem, ele estudou com Gamaliel. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 22, 3. Ele se letrou na letra e no farisaísmo, aprendeu a cultura dos hebreus. Ele era um fariseu de raiz, ele era um homem religioso, voltado às regras religiosas. Porém, ao mesmo tempo que este homem estudava e aprendia sobre o farisaísmo, sobre a lei, sobre a cultura judaica, a religião era transformada porque Deus havia enviado ao mundo aquele que iria salvar e resgatar o mundo. Deus havia enviado ao mundo o seu Filho amado, como está escrito em João 3,16. Deus havia enviado Jesus para mudar a concepção de religião e o entendimento da lei. O mundo era transformado ao mesmo tempo que Paulo aprendia sobre a lei e sobre a cultura judaica. Essa transformação, ela não é algo aceitável facilmente pela religião. Jesus, ele vem e ele vive como um homem comum. Ele não vem como um rei, como os fariseus, como os judeus esperavam. Ele vem como um homem simples, nasce em uma manjedoura, é filho de um carpinteiro, é filho de Maria, uma mulher simples do campo. Jesus, ele vem e ele quebra todos os paradigmas da religião e a maneira como a religião o esperava. Isso provoca nos judeus, nos fariseus, nos religiosos da época um grande ódio. Isso provoca neles uma grande revolta. E Paulo está entre estes judeus. Paulo, ele começa a perseguir aqueles do caminho, como diz a palavra do Senhor. Paulo começa o seu período de perseguição. Paulo aparece na palavra de Deus em Atos capítulo 8, versículo 1, quando Estevão é morto apedrejado. Paulo está lá e a Bíblia diz que ele consentia com aquilo. Paulo, ele era um homem raivoso, porque a religião fez isso com ele, produziu isso nele. Porém, Paulo pede cartas e vai por um caminho de perseguição. Porém, quando Jesus encontra com um homem, quando este homem ele é encontrado por Jesus em seu caminho de perseguição, este caminho é modificado. O caminho de perseguição, quando encontra com o caminho do amor, este homem nunca mais é o mesmo. Este homem é transformado. Este homem agora, ele é tocado pelo poder do Evangelho. Diz
que uma grande luz veio sobre Paulo pelo caminho de perseguição, e ali o caminho de amor o encontrou. Era Jesus que estava diante de Paulo agora, e Paulo se rende ao Evangelho de Jesus Cristo. Paulo tira 3 anos estudando, aprendendo a palavra do Senhor, sendo transformado pelo Evangelho do Senhor, sendo moldado pelo Senhor, sendo preparado para algo grande no Senhor, muito maior e muito mais marcante do que a religião havia preparado Paulo. Porém, algumas coisas precisavam mudar na consciência e no coração de Paulo, e é isso que eu quero conversar com vocês neste dia. Eu gostaria de pensar com vocês sobre alguns pontos que mudaram em Paulo. E o primeiro ponto é que os conceitos religiosos de Paulo foram desfeitos pelo Evangelho. Paulo, como eu disse, ele se considerava um judeu, um fariseu. Você vai ver isso em Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Ele sabia o que ele era, mas agora ele era um homem do Evangelho. Os conceitos religiosos de Paulo foram mudados. A religião, ela tem o poder, ela sempre irá trair a consciência de um homem por aquilo que ele faz. Não quer que o homem ele seja renovado, restaurado, tenha uma vida plena com o Senhor. A religião, ela vai nos paralisar, ela vai nos interromper aquilo que Deus tem na nossa vida. Era isso que Paulo vivia e era isso que estava sendo transformado em Paulo. Os conceitos religiosos de Paulo estavam caindo por terra. Paulo era um homem disciplinado pela religião. Disciplina é uma palavra que está muito na moda. Todos nós precisamos ser disciplinados, mas a disciplina não pode impedir aquilo que Deus tem a fazer através de nós. Se nós tivermos esse encontro com esta obra do Evangelho, se nós encontramos com Jesus, o caminho que transforma, nós precisamos estar dispostos a agir como ele agiu, a pensar como ele pensou. Nós precisamos estar dispostos a sair da nossa zona de comodismo. O Evangelho irá sempre nos mostrar que somos dependentes do sacrifício de Jesus, enquanto a religião vai nos dizer que nós por nossas ações somos aceitos por Deus. Isso não é verdade. A única coisa que nos torna aceitos por Deus é a graça preciosa, como diz o teólogo, é a graça preciosa, essa graça que nos constrange, essa graça que nos escolhe, mesmo que não sejamos merecedores dela, essa graça que nos transforma. Ela não vem e nos amarra e nos faz viver o Evangelho. Ela vem e desfaz os nossos conceitos religiosos e nos faz viver por amor o Evangelho. Então a primeira coisa que cai de Paulo e que precisa cair de nós são os nossos conceitos religiosos. A religião exclui, a religião seleciona. Jesus veio para os pobres, Jesus veio para os enfermos. Você vai ver isso aí. Ele não se atém apenas àqueles que praticam a religião, cumprem as leis. Jesus vai atrás dos feridos. Jesus é diferente de tudo que já existiu na terra. Jesus é diferente de todos os conceitos formados pela religião daquela época. Jesus é diferente de todos os conceitos formados pela religião de hoje. Jesus vem mostrar que não é um padrão religioso, um padrão moral que faz de um homem um servo de Deus, um homem que encontrou com a luz, que encontrou com o Evangelho. Jesus é diferente de tudo isso e Paulo é transformado por isso. Porque os conceitos religiosos caíram por terra. E agora Paulo é um homem renovado pelo Evangelho. Pedro vai falar sobre isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que sigam os seus passos. Os exemplos e os passos que devemos seguir é o de Cristo.
Devemos nos entregar a Cristo, servir com a plenitude do nosso ser. Devemos nos entregar ao Evangelho. A religião nos engana, achando que ser um domingueiro vai nos fazer um cristão melhor. Mas a verdade é que o Evangelho é para ser vivido na íntegra. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é que um homem que encontra com Jesus se torna um discípulo de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não era mais imitador da religião, Paulo era imitador de Cristo. Paulo era um discípulo, Paulo era um apóstolo, Paulo pregava o Evangelho com sua vida, assim como Jesus veio e exemplificou a lei, resumiu ela e deu exemplos de vida. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A vida está em Cristo. Agora, depois de ter encontrado com Ele no caminho, de ter vivido tantas coisas, ele fala a Timóteo, a vida está em Cristo Jesus. Sou um apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, não da lei, não porque aprendi, não porque absorvi, adquiri potencial intelectual, mas porque eu encontrei com Cristo, porque entendi que a vida está em Cristo. E quando o homem entende que a vida está em Cristo, ele vive essa vida plena de Deus, essa vida espiritual plena de Deus, no dia a dia. Não é possível alguém ter um encontro com o Evangelho e ficar da mesma forma, seguir sua vida sem se preocupar com mais nada. As igrejas estão recheadas de crentes que estão gordos, enfadados de tanta palavra profética, de tanta palavra ministrada, de tanto estudo bíblico. Isso é o que a religião faz com o crente. Isso é o que a religião transforma o crente em um domingueiro. Ele vai ao culto porque ir ao culto é bom, politicamente correto. Ir ao culto, sentar na cadeira, estar ao lado de pessoas boas, ter boas práticas. São pessoas de bem, ouvir bons conselhos, isso é bom, isso é satisfatório para a sociedade. Isso é muito bom. Mas a religião te ensina a ser isso. O Evangelho vai te tirar dessa zona de conforto e vai te lançar ao próximo, vai te lançar na direção do outro, vai te lançar para viver ele na íntegra, no seu dia a dia, no meio da semana. O Evangelho vai confrontar as suas verdades pessoais e vai te fazer viver a verdade de Jesus. Viver como Ele, pensar como Ele, olhar para quem Ele olha. O Evangelho muda tudo. A obra do Evangelho na vida do homem muda tudo. O homem se torna discípulo, e discípulo vive na íntegra aquilo que o seu mestre ensina. O culto dominical não é um amuleto da sorte, que muitos dizem que quando não vão ao culto, a semana não é uma boa semana, dá tudo errado. O culto dominical é onde o crente, aquele que entendeu o seu propósito de vida, ele encontra com a palavra do Senhor e ele vai para o resto da semana pregando essa palavra, vivendo essa palavra, compartilhando essa palavra nos pequenos grupos, nas confrarias. Ele tem prazer em evangelizar e trazer pessoas para a confraria, porque ele entendeu que ele é um discípulo e precisa falar desse amor que o encontrou pelos seus caminhos. Um homem não religioso também tem as suas dificuldades, mas o Evangelho ele vai confrontar os pecados desse homem. O Evangelho ele vai confrontar a irregularidade de vida deste homem. O Evangelho vai tirar este homem do lamaçal do pecado, do charco do pecado, aquilo que tem destruído a vida deste homem, e vai levantá-lo como um grande homem de Deus, que vai testemunhar, vai ter prazer de falar de tudo aquilo que Jesus tem feito na vida dele
Deixa eu exemplificar para você. Um time de futebol, muitas vezes tem 4 goleiros. O quarto goleiro de um time grande ganha um salário bacana. O cara pode ficar ali, acomodado, passar a vida inteira dele, a profissão, sabe, os anos de profissão dele, tranquilo, tendo sustento para sua família, levando pão, ajudando os outros. Ele pode passar a vida inteira ali. Mas se esse homem um dia encontra com o seu propósito de vida, se esse homem um dia encontra com aquilo que ele, sabe, que faz os olhos dele brilhar, se ele entende que ele não nasceu para ficar no banco de reserva como quarto goleiro, esse homem abandona esse time grande. Esse homem não pensa mais no salário abastado do quarto goleiro de um time grande. Esse homem aceita a proposta de um time menor, com menos visibilidade, para sair do banco de reserva e para entrar na ação, para entrar na atividade. Esse homem deixa tudo, ele deixa a zona de conforto e vai para a atividade. É isso que Paulo fez. Ele estava ali, ele era só mais um perseguidor. Agora não, ele largou tudo e ele começou a se tornar o apóstolo dos gentios. Ele partiu para o propósito de vida, e é isso que Deus está nos chamando, para um propósito de vida, para algo maior, algo mais excelente, algo significativo. Deus não quer que você passe a sua vida inteira sentado no banco de reserva, ganhando um salarinho legal, sendo o quarto goleiro. Não, Deus quer que você aceite os desafios, mesmo que venham dificuldades e adversidades nesses desafios. Deus te chama hoje para um desafio novo. Saia do banco de reserva, não seja a quarta opção do lugar onde você está acomodado. Deus tem coisas grandes, mas você vai ter que enfrentar as dificuldades, e Ele te garante que Ele estará com você até a consumação dos séculos. Essa é a melhor garantia que Ele pode nos dar. O terceiro e último ponto é que Deus, ele traz propósito e visão para o homem. Propósito e visão é algo que a sociedade está trabalhando o tempo todo. Você vê coaches falando sobre isso. Você vê pessoas falando sobre isso o tempo inteiro. Tenha propósito, tenha visão, tenha propósito nos estudos, tenha propósito na sua profissão, tenha propósito, tenha visão, mantenha isso. Mas só o Evangelho pode dar um propósito e uma visão significativa para a eternidade. Todas as outras coisas serão passageiras. Hoje você pode ser o melhor profissional na sua área. Amanhã vão surgir outros e você vai ficar para trás. Ou sua vida vai se findar e você não vai ter o prazer de viver a eternidade. Porque só o propósito e a visão do Evangelho vai te dar essa certeza. Você vai ver Paulo falando isso em Atos 26:19 ao rei Agripa. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aquela luz veio, Jesus falou e ele entendeu o propósito de vida dele. Ele encontrou algo que nada no mundo poderia oferecer. Ser um chefe da sinagoga, um chefe do templo, o sumo sacerdote, nada disso teria o poder, o potencial de oferecer aquilo que Cristo ofereceu a ele. Paulo saiu de um estado de perseguidor para um estado de perseguido e prisioneiro. Agora, como apóstolo, sua vida diante do Evangelho iria requerer muito mais dele. Ele estava diante de um rei, confrontando este rei com o Evangelho agora. Um homem que tem propósito e visão, ele não é temeroso, ele não teme o lugar onde ele vai falar do Evangelho. Aonde Deus o levar, ele está disposto, ele está atento. Ele não se importa mais com os sofrimentos da vida, porque ele entendeu que viver e falar do Evangelho é o propósito de vida dele. O trabalho dele não é mais uma parte da vida dele. A família dele não é a outra parte da vida dele. O culto de domingo é uma outra parte. Não, o Evangelho integra tudo. Jesus é o centro de todas as coisas. A vida deste homem agora é entregue no altar do Senhor. E este homem vive para o Senhor. Ele entendeu um propósito para que viver agora. E é isso que Deus quer te dar. Deus quer te dar propósito para viver. Deus quer te levantar para viver o melhor que Ele tem para a sua vida e para a sua família.
Quando o Evangelho integra todas as coisas, as tormentas que você vive no trabalho não te abalam mais, porque você sabe que lá você está glorificando a Deus. E se sair de lá, Deus te colocará em outro. A sua família, quando passa por adversidades, você sabe que a sua família foi feita para glorificar a Deus, independente de estar na bonança ou de estar na adversidade. Deus será glorificado na sua família. O seu ministério, a sua vida com Deus é para glorificar a Deus e não a si mesmo mais, como a religião ensina. Então você aceita o sofrimento, você aceita a adversidade, você aceita uma confraria difícil, você aceita uma confraria com poucas pessoas, nada mais te abala, você sabe que é ali que Deus te colocou e é ali que Ele te chamou para semear. Não existe mais lugar onde você não glorifique a Deus, porque você entendeu o propósito, Deus te deu a visão, você sabe que ali você irá abençoar muitas pessoas. O encontro com o Evangelho e a obra de sua renovação nos trará visão e propósito, mas não nos livrará das adversidades. Mas tenha certeza que Jesus é contigo. E o mais importante é isso, é estar com Ele e Ele estar conosco. Um homem que vive o Evangelho para o propósito do Evangelho não passa pela vida. Ele marca a história e a vida de pessoas e famílias. Ele marca a história de vida de pessoas e famílias. Ele resgata um drogado da rua e interna em uma clínica de recuperação, cuida daquele homem. Daqui 10 anos, aquele homem aparece diante dele com uma família. Você marcou a história. Você vai até o seu vizinho com depressão, no prédio onde você mora, prega o Evangelho, este homem se converte. Amanhã ele estará pregando a outros com depressão, porque a vida dele se tornou um exemplo da ação divina do Evangelho. Você é o instrumento que Deus escolheu. Quem tem propósito e tem visão não paralisa, ele avança rumo à visão e ao propósito de Deus na vida dele. A obra da renovação pelo Evangelho faz isso com o homem, tira ele da inércia religiosa, tira ele da podridão do pecado. Tanto um quanto o outro é prejudicial, faz dele viver o Evangelho sem acusações, sem apontar dedos. Mas viver um Evangelho em que ele prega a verdade, vive a verdade, ama o pecador. Não se distingue de um pecador porque ele entende que o pecado do outro só é diferente dos pecados que ele ainda luta dentro dele. Isso é entender o Evangelho. Isso é compreender para o que Deus nos chamou. Deus nos chamou para muito mais. O nosso bairro precisa ser alcançado. Essa pandemia não revelou apenas a fragilidade do homem. Essa pandemia revelou a urgência do Evangelho ser pregado, porque muitos estão rumando para o inferno. Muitos estão tomando o caminho da morte. Por quê? Porque nós estamos deixando de pregar o Evangelho. Nós estamos deixando de cumprir a visão e o propósito que Deus nos deu. Para concluir, o encontro com Jesus irá requerer muito mais de nós do que o conhecimento das Escrituras, do que uma vida liberta de vícios, do que estar presente nos domingos na comunidade, ou de estar na atividade em alguma área da igreja. A vida transformada pelo Evangelho irá requerer de nós ação, atitude. A obra renovadora do Evangelho irá nos resgatar do poder do mundo, mas também irá nos enviar para libertar outros deste domínio maligno. Um homem que é encontrado por Jesus vive integralmente para Ele. Integralmente ele se entrega, integralmente vive para Cristo. Porque ele reconhece quem o salvou. Ele não recua mais.
segue para o alvo, pois sabe e entendeu para quê e por que nasceu. A sede de um homem renovado pelo Evangelho é servir e alcançar vidas para o reino. Precisamos buscar essa renovação, precisamos buscar esta obra que só o Evangelho pode fazer na vida do homem. Entenda o propósito de Deus na sua vida. Seja uma pessoa renovada pelo Evangelho, se entregue, deixe a inércia, testemunhe, fale de Jesus, cumpra o propósito de Deus em sua vida. E você pode me perguntar, por quê, irmão? Porque o mesmo Paulo diz isso em Filipenses 1:21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nada do que eu vivia no meu passado, na minha vida de pecados, na minha vida egoísta, tem mais sentido do que viver para Cristo e viver para a eternidade. Eu convido você a fechar os teus olhos e a curvar a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, eu clamo a Ti, Senhor. Eu imploro a Ti, Senhor, que esta renovação do Evangelho venha sobre as nossas vidas e eu me incluo nisso, Pai. Que o Senhor nos tire da inércia religiosa, mas também que o Senhor não nos deixe viver uma vida promíscua pelo mundo, Senhor. Que o Seu Evangelho seja integralmente nas nossas vidas, Senhor, nas nossas profissões, na nossa família, no meio dos nossos amigos, Senhor. Onde estivermos, sejamos um embaixador do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu clamo para que o Senhor derrame sobre a vida dos meus irmãos um renovar, Pai. Aquele que está fraco, enfraquecido, a religião o tomou, Pai. Que seja renovado pelo Seu Evangelho, Senhor. Aquele, Senhor, que está distante da Tua palavra, Senhor, que seja encontrado por Ti, Senhor. Aquele que Te persegue, Senhor, cometendo falhas, pecados, erros, Senhor, que seja encontrado por Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Visita, Senhor, os meus irmãos, Pai, visita as minhas irmãs, Senhor, renova cada irmão e irmã, Senhor, pelo poder renovador do Teu sacrifício vicário na cruz, Pai, e do Teu Evangelho, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E eu quero encerrar só com uma frase, dita por um pastor muito conhecido, Martin Luther King. Aquele que não encontrou algo pelo que morrer, não entendeu pelo que viver. Amém? Deus os abençoe. Glória a Deus.